Ih. Começando mais um vlog de leitura. No vlog passado eu li essa biografia da Katherine Mansfield, publicada em 2023, escrito pela Claire Harman, gostei muito. E aí, continuando nesse tema, decidi pegar a coletânea de cartas da Katherine, esse é o primeiro volume que eu li agora. Esse primeiro volume foi publicado em 1984, a coletânea inteira compreende 5 volumes, o último volume foi publicado em 2008, e como eu disse no vlog anterior, tem uma nova coletânea de cartas aí, por editores diferentes, com um sistema diferente de organização, enfim. É esse que eu vou ler porque é esse que eu tenho. Esse primeiro volume compreende um período bastante extenso da vida da Katherine, de 1903, quando ela tinha 14 anos, a 1917, quando ela já tinha 29 anos. Muitas coisas aconteceram nesse período, né? Quando ela escreve, ela ainda vive na Nova Zelândia. O período vai compreender o início da migração dela, a gravidez, a perda dessa criança, as suas tentativas iniciais de se firmar como escritora, o seu relacionamento com o homem que virá a ser o marido dela, enfim, período bastante conturbado. Também vai compreender aí a Primeira Guerra Mundial. É um período longo, mas que tinha poucas cartas, por isso um volume só para esse período. Eu gostei muito dessa edição, a introdução é muito boa, escrita por um dos editores, né, o Vincent O'Sullivan, e também cada carta é acompanhada de notas, né, que contextualizam histórica e biograficamente aquela carta, bem como dão informações sobre as pessoas que receberam aquela carta, para quem ela estava escrevendo, menções culturais que ela faz naquela carta, livros, compositores, enfim, questões que nem todos os leitores podem ter familiaridade, né, e achei bastante rico. E o interessante dessa coletânea, por compreender um período tão extenso, você vê várias Katherine Mansfields. Não só porque ela vai amadurecer ao longo dessas cartas, como também porque ela tinha um senso de performance muito grande, né? Cada remetente, ela é uma Katherine diferente. E é interessante perceber isso nas cartas. Eu gosto muito das partes nas quais ela fala dos livros que ela lê e também das obras que ela está a escrever. Então, que ela comenta o que ela tem feito e o que ela pretende com aquele conto, enfim, com aquelas obras. E também as partes em que ela descreve o ambiente, né? Descreve fatos comezinhos da vida, eu acho bastante gostoso. Gostei bastante dessa releitura e vou continuar aí com a leitura dos demais volumes dessa coletânea. É isso e até mais. Fizemos esse cabideiro, espécie de gambiarra, né? Pegamos um pedaço de madeira e colocamos esses, na verdade, puxadores de gaveta e porta. E esses, como fala? Cabides? Não sei como fala o nome desse negócio para pendurar coisas. Aqui na entrada da casa, eu tô de frente para a porta, então à esquerda temos esse cabideiro. E a gente deixa os casacos, né? Quando vem da rua, casaco do bebê, bolsa, quando vem de bicicleta. Nesses nichos aqui que fizemos das caveiras, a gente coloca as correspondências que chegam, e sling do bebê, guarda-chuva, e a gente tinha antes esse cabideiro aqui, o cachorro ali, que ocupa muito espaço, a gente vai doar agora, então eu acho que pregar diretamente na parede foi uma solução melhor para esse corredor de entrada. E aqui à direita da porta, a gente também tem alguns desses pregadores, cabides, não sei como fala isso, para deixar as chaves e aqui as coisas do cachorro, coleira, o cinto que a gente usa para caminhar, esse brinquedo aqui. Achei legal essa solução, meio gambiarra, meio gambiarra, gente, é isso. E aqui do lado do cabideiro que a gente fez, temos esse baú onde colocamos os sapatos. Então os sapatos ficam aí dentro e a gente também usa o baú para sentar, para colocar os sapatos e tirar os sapatos quando a gente chega em casa. Então, eu achei essa solução bacana. Mais uma atualização de leitura. No vlog anterior eu tinha lido sobre o romantismo alemão, né? Um panorama aí com o livro Rebeldes Fabulosos. Nesse vlog eu continuo no tema do romantismo alemão, dessa vez com o Senhoritas da Universidade, 5 mulheres esclarecidas entre rococó, revolução e romantismo. Esse livro aqui é de 2008 e nele o autor vai fazer um panorama histórico da Alemanha na segunda metade do século XVIII, especificamente na cidade de Göttingen, porque ele vai tratar
de 5 mulheres cujos pais foram professores da Universidade de Göttingen, mais ou menos nessa época, e pais esses que incentivaram suas filhas a buscarem conhecimento. Então, que deram acesso a essas meninas a um ensino mais abrangente do que as mulheres tinham naquela época e na classe social a qual elas pertenciam. Então, ele vai tratar aqui do panorama histórico, da biografia da família dessas mulheres e dessas mulheres, e o faz com uma escrita bastante bem-humorada, um humor leve, assim, achei bastante gostoso a forma como ele escreve e a visão tanto crítica que ele tem a alguns aspectos da sociedade alemã daquela época. E as autoras abordadas são a Philippine Gattara, Caroline von Schlegel, que é um expoente aí do romantismo, né? Já tinha sido abordada no livro Rebeldes Fabulosos, Therese Heine, Meta Wedekind e Dorothea Schlözer. São essas mulheres que dedicaram a filosofia, a escrita, a edição de livros e a poesia. Então, achei bastante bacana o que esse escritor faz. Achei esse livro mais bem sucedido também, mais focado, né, do que o livro da Andrea Wulf, que eu abordei no vlog passado. Esse é um livro mais específico. E o que eu gostei que o autor faz bastante é citar diretamente as fontes usadas. Então, ele cita diários das pessoas envolvidas, cartas trocadas entre elas. Então, nós podemos ler essas mulheres nas suas próprias palavras, inclusive com a grafia da época. Então, eu achei isso muito bom. Recomendo esse livro. Um outro livro que aí eu falei no TikTok, não vou falar muito aqui, é A Harpia, da Megan Hunter. No vlog anterior eu tinha lido Cego como Pedra, da Natalie Haynes, que é uma leitura do mito da Medusa, uma leitura ficcional do mito da Medusa. E nesse livro aqui nós temos a utilização do mito da harpia para exploração de um tema contemporâneo, que é aí a questão da relação de uma mulher com a própria maternidade e a relação dela no casamento, e o desenvolvimento de sentimentos de raiva e de vingança e a transformação dessa mulher em uma espécie de monstro. E aí esse monstro pode ser entendido simbolicamente, né, como a harpia, mas também literalmente, né? O leitor não sabe aí se a personagem realmente sofreu uma metamorfose e se transformou numa harpia, ou se isso foi apenas um processo psicológico aí de loucura da personagem, né? Entrou numa onda de loucura, de degradação psicológica da personagem. Então, achei interessante esse fato que a autora trabalhou. Enquanto que no livro da Medusa, da Natalie Haynes, a Natalie critica essa noção do monstro, né? Será que a Medusa era um monstro? Ela critica essa noção social do monstro. Aqui não. Aqui a Megan Hunter vai partir do pressuposto de que essa harpia é um monstro e entender essa monstruosidade no contexto contemporâneo. O que é essa monstruosidade no contexto contemporâneo? O que torna uma mulher casada, de meia idade, mãe, um monstro para essa sociedade? Então esse ponto eu achei interessante. Alguns aspectos do livro eu não gostei, assim, são uma faca de dois gumes, na verdade. A linguagem é bastante lírica, em alguns pontos acho que funciona bastante, porque afinal é um livro que tem um caráter simbólico, né? Mas, frequentemente, eu acho que esse excesso de metáforas e símiles, ao invés de criar uma atmosfera, ele acaba sendo um peso para o texto da autora. Então, isso eu acho que cansou um pouco. Mas é um livro bastante curto e eu li numa sentada. É um livro que tem uma violência intrínseca interessante também. E impactante, porque a personagem é uma mulher que vai descobrir que o marido a traiu. E aí, esse evento, essa descoberta vai ser a gota d'água que vai encaminhar esse processo dessa mulher se transformar em um monstro, né? Só a gota d'água, ela já, na minha opinião, já estava num processo assim de encaminhamento para se transformar nessa figura do monstro, e aí essa foi a gota d'água. E aí, o que faz com que ela se transforme em um monstro é que ela meio que faz um pacto com o marido de que já que ele a machucou, ela vai machucá-lo 3 vezes.
E a forma como ela a machuca, as formas, né, são bastante impactantes. Mas é isso. Vou ver se eu coloco aqui o vídeo do TikTok, também é bem resumido. Peguei esse livro aqui na biblioteca. Acho que vou acompanhar o trabalho dessa autora, mas não foi assim um livro perfeito. Tive alguns problemas com ele, mas acho que ela tem uma proposta interessante. É isso, e demais. Um livro que eu comprei recentemente, é um lançamento desse ano, 2023, são os Diários da poeta Edna Vincent Millay, poeta estadunidense. Vocês sabem que eu adoro cartas e diários, já falei demais de cartas e diários aqui, de escritores, especialmente nesse canal. Dessa poeta, especificamente, eu acho que tem vídeos, sei lá, nos vídeos mais antigos desse canal, eu acho que eu já falei dessa coletâneazinha assim de poemas dela. Essa edição é bonitinha, né? E eu falei nesse canal, ou então no meu blog antigo, não sei, sobre essa biografia, tá? Da Edna. E desde então eu também tinha essa coletânea de cartas dela. E recentemente, então, saíram esses diários. Achei essa edição bem bonita. Geralmente eu não gosto de, como fala, livro de capa dura, né? Mas esse aqui eu achei bem irresistível e também porque eu quero ler logo esses diários. É isso. Eu acho que no Brasil... Opa, a menina tá me chamando aqui. No Brasil tem uma coletânea recente de poemas da Edna. Vou ver se eu coloco a capa aqui. Que foram traduzidas para português e lançadas recentemente no Brasil. É isso e até mais. Tchau. Ainda nesse tema da Katherine Mansfield, que é meio que um superfoco atual, um dos superfocos atuais meus, eu li esse livro de memórias em forma de romance gráfico, Mansfield e Eu, da neozelandesa Sarah Lang, no qual ela vai retraçar a própria carreira, o início da própria carreira como escritora, desde que ela era pré-adolescente até as primeiras publicações. E, em paralelo, ela vai recontar alguns episódios da vida da Katherine Mansfield que encontram ressonância com a vida dela, Sarah Lang. Eu achei muito bonita a forma como ela escolheu contar essa história. Ela conta de forma cronológica a própria vida. E aí encontra esses pontos em que as vidas dela e da Katherine Mansfield, que são como linhas paralelas, na verdade eles vão convergir ou divergir em alguns pontos. E aí ela faz esse bate-volta entre a própria vida e a da Katherine. E claro, a vida dela como uma escritora neozelandesa foi marcada aí pela figura da Katherine Mansfield, que é um expoente literário no país, nos demais países de língua inglesa. E como desde pré-adolescente ela ouviu falar da Katherine Mansfield e os momentos em que ela a leu e que isso fez parte de sua formação como escritora e como pessoa. Achei, como eu disse, bastante tocante alguns elementos em que ela conta. Ela conta fatos bastante importantes da vida da Katherine e também reconta alguns contos. E as partes em que ela fala da própria vida são em cores e as partes em que ela fala da vida da Katherine são em preto e branco. Mas quando a Katherine, dentro da própria vida, imagina o passado ou pensa em um conto, essas partes são dentro do preto e branco, são coloridas. Então tem esse jogo assim, achei bem legal. Eu vou virar a câmera para vocês terem uma noção de como é o desenho, o traçado, enfim, a organização desse livro. Mas achei bastante bonito, acho que para quem já leu a biografia da Katherine, se interessa pela autora, pode ser legal, né, ver esse livro que faz uma relação entre a própria carreira, a própria vida e uma escritora que foi marcante para essa carreira, para essa vida. É isso, vou virar a câmera aqui. Aqui o livro, eu acho interessante que todas as partes do livro elas são ilustradas, inclusive essas partes têm a ver com a publicação, a editora, enfim, todas são ilustradas. Se torna a obra bem bonita, né? Vou dar uma passada de páginas aqui para vocês terem uma noção.
Eu leio muito pouco novelas e romances gráficos, então não tenho nada muito técnico para falar para vocês. O que eu gostei mesmo foi da forma como a história foi contada. E é isso. Mais uma atualização de leitura, eu terminei O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, que é um clássico aí, um livro que primeiro foi publicado de forma seriada em uma revista em 1910 e em forma de livro em 1911. Eu já mostrei esse livro no Instagram, porque eu tenho tentado separar alguns livros que quero ler alto para Anouk, né, para minha filha quando ela crescer. Então tô pegando alguns livros para ver se eu quero ler esses livros para ela, enfim. Esse foi um deles. Inclusive lá no Instagram as pessoas me indicaram vários livros. Eu queria agradecer a todo mundo que fez indicação. E se você tiver alguma indicação para mim de livros que eu possa ler para minha filha quando ela for maior, é só falar. Essa edição aqui, eu acho bem bonita essa capa. Ela simula um bordado, mas eu não acho que é uma edição tão legal para ler para criança, não, porque não tem ilustração. E o papel é bem qualidade ruim, é da Penguin, né? Então, eu acho que, enfim, para ler para criança, talvez uma edição de capa dura, um papel mais grossinho, com a ilustração, seja mais legal. Eu achei que no início do livro, bom, acho que todo mundo conhece esse clássico, né? Uma menina que fica órfã, ela morava inicialmente na Índia com os pais. Os pais morrem de cólera, ela fica órfã e emigra para Inglaterra para morar com um tio, que é viúvo. O início tem elementos bastante racistas, né? Então esse aqui é um livro que tem essa questão bastante problemática no início. Mas eu consigo entender por que as pessoas gostam tanto dessa obra. Eu não a li como criança, então imagino que se eu tivesse lido como criança, talvez eu teria gostado mais do que eu gostei tendo lido agora. Mas é um livro bastante fácil de se ler, enfim. Eu achei interessante que ela usa não sei se é o dialeto de Yorkshire, mas um certo jeito de falar de Yorkshire, eu achei isso interessante. Imagino que esse livro em audiolivro seja também gostoso de ouvir. Então tem uma linguagem bastante simples, muito rápido de ler, um livro realmente escrito para crianças daquela época. Eu achei interessante como a autora cria dois personagens, essa menina que fica órfã, que é a Mary, ela vai vir a conhecer o filho desse tio. Gente, o sol tá batendo aqui. Bom, não tem como evitar essa questão. O filho desse tio, que é um menino que aparentemente tem uma doença, as pessoas pensam que ele tem uma doença, ele fica sempre preso em casa, no quarto. Meio que ele é uma figura misteriosa até no início do livro, né? A Mary ouve alguns choros, assim, que ela não sabe de onde vem, parece uma questão meio fantasmagórica. A gente descobre que é esse menino que vive escondido, isolado, um tanto mimado pelas pessoas que estão ao redor, mas não amado pela família, pelo pai, né, especialmente. Então eu gosto da forma como a autora fez esses personagens que se espelham, né? A Mary, que também foi criada assim de uma forma sem o amor da família, né? Criada simplesmente isolada. Quem cuidava dela eram as pessoas que trabalhavam para a família e muito mimada. E também isso vai ter esse paralelo com o primo que ela vai descobrir, que também é criado dessa forma. E aí eles se encontram um ao outro e meio que esse afeto que surge entre eles faz com que eles comecem a crescer juntos. A Mary também, quando ela começa a ser amada, encontra amigos entre as pessoas que trabalham ali para o tio, ela também vai crescer e vai começar a se tornar tudo aquilo que ela poderia ter sido se ela tivesse tido uma criação amorosa pela família, né? E então a autora trabalha esse paralelo entre esses dois personagens que, quando encontram amizade, amor, cultivo, eles crescem. E essa imagem do jardim, que é um jardim escondido, fechado entre quatro paredes, fechado à chave, que vai ser descoberto de uma forma muito bonita pela Mary. Esse jardim abandonado, que vai também, através do cultivo e do amor,
florescer novamente. Então, essa ideia de uma segunda chance, né? Essa ideia de quando a primavera chega, como ela, através do cuidado e do amor, a primavera vem e toma conta de um lugar e faz com que ele se desenvolva e desenvolva todo o seu potencial. Então, como a autora trabalha essa questão da primavera, do jardim, do cultivo, do cuidado, do amor, na criação de uma família, na criação de uma criança, em uma amizade e também, né, no cuidado de um jardim, eu achei bonito, achei mágico. Mas eu acho que a personagem da Mary, ela perde um pouco espaço no livro e também talvez o livro tenha um tom assim muito didático que talvez incomode. Não sei se para uma criança talvez não, mas para um adulto talvez incomoda um pouco. Mas eu consigo entender por que as pessoas acham tão bonito e esse ponto que a autora trabalhou, né? Do florescimento, da forma como esse jardim é descoberto, né? Com a ajuda de um pássaro. Os pássaros trazem a primavera, né? Os pássaros, eles chegam antes da primavera. A gente sente que a primavera tá chegando antes mesmo das árvores começarem a brotar, pelo canto dos pássaros, né? De manhã e ao final da tarde. Então, eu achei legal que é o pássaro que vai ajudar a Mary a adentrar nesse jardim secreto, esse jardim fechado. Achei legal também. É isso. Eu não sei se esse vai ser um livro que eu vou querer ler para minha filha, não. Mas eu acho que talvez seja um livro que ela vai estudar na escola, enfim. Então talvez eu nem precise ler. É isso e até mais. Tchau. Sombra. Ih, que lindas essas flores. Expectativa da inglesa Anna Hope, livro de 2019, vai seguir a vida de 3 amigas de forma fragmentada. A história começa em 2004, quando elas têm 29 anos, moram juntas e estão vivendo a vida ao máximo e estão repletas de expectativas quanto ao futuro. Depois nós vamos acompanhando de forma fragmentada no tempo e espaço cada uma delas em diferentes fases da vida, nos momentos que convivem e nos momentos em que estão vivendo a vida aí sozinhas, enfim, seguindo o próprio rumo. Nós temos cenas em que elas têm cerca de 20 anos, 95, ali meados dos anos 90, essas cenas que elas são com quase 30 anos, 35 e 40. E a história vai pulando de uma amiga para outra e em alguns momentos em que as vidas delas se tocam e divergem. Temas abordados são carreira, egoísmo, amizade, obviamente, amor, traição e maternidade. Uma das personagens, Hannah, ela é casada há bastante tempo e ela tá tentando ter filho por meio de fertilização in vitro e esse processo continua dando errado. Ela tem muita vontade de ter filhos e a gente acompanha, a bebê tá aqui, acompanha esse sofrimento e essa expectativa dessa personagem em relação dela com o marido. Nós temos a Alicia, que é uma atriz solteira e ela tá tentando se firmar na carreira, conseguir realmente um emprego e se firmar nessa carreira. E ela consegue participar de uma peça de Chekhov e por aí vai. E nós temos também a personagem Kate, que acabou de ter um filho, tá vivendo uma vida muito isolada, assim, no pós-parto, e tá questionando vários aspectos da própria vida, inclusive a sexualidade. Eu acho que essa autora consegue contar muito bem a história, me envolveu bastante, principalmente nos 2 primeiros terços do livro. Porém, eu não gostei do final, acho que o final, assim, realmente dá uma quebrada de ritmo. É bastante esperado esse final em muitos aspectos. Ele tem uma certa moralização de alguns elementos da história. Mas eu acho que ela tem essa questão de ser uma boa autora, né? Uma boa contadora de histórias. O que me incomodou é que, como é um livro sobre amizade entre mulheres, eu achei que ele é repleto, na verdade, de clichês com relação ao que é amizade entre mulheres. E faz uso desses clichês para que a história se mova adiante. Então, isso eu não gostei.
Mas, do resto, assim, gostei muito da forma como ela monta as cenas, como ela quebrou essa história, da forma como ela montou esse quebra-cabeça, como ela contou, como ela constrói os diálogos. Achei muito bom. E vou acompanhar essa autora. Esse é um livro que eu peguei na biblioteca e vou devolver e vou procurar outros livros dela. É isso. Tchau. Terminei um audiolivro que eu peguei na biblioteca. Realmente bem, na verdade, ou muito bem, na verdade, vou colocar a capa aqui. É um livro classificado como millennial, muitas aspas nessa hora, né? Essa é uma classificação mais de marketing do que propriamente uma categoria científica ou coisa do gênero. Mas é a história de uma mulher de quase 30 anos, Maggie, que acabou de se separar, e isso é o estopim de uma crise pessoal. Ela parece insatisfeita no trabalho, tá buscando um novo lugar para morar, tem questões com relação ao consumismo e tá entrando aí numa espiral, digamos, negativo depois desse divórcio, ou durante esse divórcio, nesse processo de divórcio. O diferencial desse livro é o senso de humor. O livro é narrado pela própria Maggie e ela tem um senso de humor autodepreciativo, beirando aí no absurdo, que é uma delícia de ouvir. Eu ouvi como audiolivro, eu não sei se como livro impresso tem o mesmo efeito. Algumas pessoas me disseram que preferiram audiolivro, tentaram, como o livro impresso não acharam tão bom, então eu não sei. Cada experiência de leitura pode ser diferente, né? De acordo com a forma como essa experiência é feita. Como audiolivro eu gostei bastante e também do fato de que essa narradora é uma narradora não confiável e ela usa desse senso de humor até para não ter que enfrentar os próprios problemas. Então ela para, antes de atravessar essa porta, de atravessar essa questão, de atravessar esse processo, ela para e usa esse senso de humor para não ter que lidar com isso. Inclusive essa questão de tudo virar uma espécie de piada interna pode ser até cansativo, né? Pode ser que as pessoas se cansem dessa narradora que parece andar em círculos. Embora o livro, ao final, ao meu ver, ele demonstre uma certa travessia, digamos assim. E o livro é pontuado por esses momentos de narração e por cortes diferentes, em que há uma lista, por exemplo, de termos de busca, uma lista das coisas que a terapeuta disse para ela que foram coisas bastante fortes e doloridas. Enfim, esse tipo de lista que eu também achei bem interessante, esse formato. Eu notei que é um livro bastante popular, então talvez seja, assim, né, uma leitura de verão, uma leitura mais fluida. Algumas pessoas chamaram esse livro de Bridget Jones Millennial, muitas aspas nessa hora, porque, para mim, Bridget Jones e Millennial são dois conceitos aí mutuamente excludentes. Não consigo entender dessa forma, mas algumas pessoas chamam dessa forma. Eu acho que quem não gosta da narradora não vai gostar do livro. O livro tem uma pegada millennial, mas ao mesmo tempo parece tentar fazer uma crítica a esse tipo de literatura ou esse tipo de categoria, enfim, uma crítica leve, talvez até incompleta, mas é um livro coeso, divertido, gostei. Eu acho que eu até releria, ouviria de novo em formato de audiolivro. Mas não espere nada assim muito, digamos, odeio essa palavra, mas muito profundo. Nada desse tipo, assim. É mais realmente você acompanhar essa personagem nesse processo, atravessando esse processo de, digamos, crescimento, né? Talvez pessoas aí dessa idade, 30 anos, quase 30 anos, 25, talvez curtam mais o livro, inclusive. É isso. E eu acho que eu vou acabar esse vlog nessa leitura, porque não sei se tá longo, enfim. E na sequência eu acho que eu vou mostrar o que eu tenho lido ultimamente, o que eu vou ler em seguida, enfim. É isso, e até mais. Tchau. Esse eu já comecei a ler, né? É o volume 2 da Coletânea de Cartas da Katherine Mansfield. Vocês podem ver que é só 1 ano de vida, né? O outro volume tinha sido quase 10 anos, mais de 10 anos de vida, né? Esse aqui só mostra que são muitas cartas.
E esse é um bem dolorido, né? Porque é um volume, eu já comecei a ler, por isso que eu tirei a jacket, que começa com ela já doente, mas achando que ia se recuperar, e termina com ela fazendo um testamento, né? Enfim, é uma releitura pra mim, mas tô adorando. E o outro que eu peguei, tô lendo, acho que mostrei no Instagram, tô lendo até agora, é um livro lançado esse ano, Brutas ou Brutos. Que me interessou nesse livro foi que ele foi comparado às Virgens Suicidas. Então, fiquei curiosa de pegar esse livro. Ele tem uma voz narrativa, já comecei a ler também, uma voz narrativa interessante, que é nós, primeira pessoa do plural, né? Bem raro ter esse tipo de voz narrativa. E eu geralmente não compro lançamentos. Esse eu comprei porque olha essa capa, gente. Eu sou bem facinha, né? O livro é uma capa bonita, eu já vou arrastando minha asinha pro livro. Mas eu amei essa capa. Olha só, misteriosa. Mas falo mais aí no próximo vlog. É isso. Tchau.